Após o dilúvio, quando as águas recuaram e a terra seca emergiu do caos líquido, Noé e seus filhos se tornaram os guardiões da nova humanidade. Mas esta não era apenas a história de homens sobrevivendo. Era o desenho silencioso de Deus sobre a terra. Uma cartografia espiritual que revelava onde a bênção e a maldição se assentariam. Em Gênesis 10, o que à primeira vista parece uma mera genealogia, uma lista de nomes esquecidos e regiões dispersas, é na verdade um mapa profético das nações, a tábua das nações que revela os caminhos que a história humana seguiria, os conflitos que surgiriam e as linhas de poder que se entrelaçariam até os confins do mundo. Os filhos de Noé, Sem, Quem e Jafé, tornaram-se os troncos de toda a humanidade. De Jafé vieram os povos que se espalhariam para os confins do norte, cujos territórios se estenderiam até as regiões distantes da Europa e das costas marítimas, trazendo consigo culturas, línguas e heranças que, embora distantes, estariam sempre inscritas na ordem divina, como se Deus traçasse fronteiras espirituais junto às fronteiras geográficas. De Cã surgiram os povos das terras férteis e ardentes, o Egito e seus vizinhos territórios, que se tornariam palco de poder. Orgulho e rebelião, onde a luz da verdade muitas vezes se escondeu sob a sombra da idolatria e da ambição. Já de Sem, nasceram as linhagens que guardariam os desígnios de Deus, os povos escolhidos, que ainda que dispersos, carregariam no sangue e na memória a promessa de redenção e a advertência contra a corrupção do coração humano. Mas há mais do que nomes e territórios. Cada linha, cada descendente é marcada por uma vibração espiritual, uma predisposição que se manifestaria através da história. Alguns dariam origem a impérios que desafiaram o céu, outros a nações que preservariam a sabedoria e a lei divina. Em cada povo há a semente do bem e do mal, da fé e da corrupção, como se Deus tivesse inscrito no mapa da humanidade a eterna tensão entre obediência e rebeldia. Ao percorrermos Gênesis 10, sentimos o peso do destino. De um lado, a ordem que Deus estabelece. De outro, a liberdade que cada nação receberá para escolher entre a luz e as trevas. É uma genealogia, sim, mas também uma advertência. Aqueles que esquecerem a origem e o pacto com o Criador estarão fadados a repetir os ciclos de orgulho, conquista e destruição. E mesmo nos nomes aparentemente esquecidos, há uma lembrança silenciosa de que Deus observa, registra e traça o curso da história humana, como um arquiteto invisível que conhece cada curva do coração das nações. Assim, a Tábua das Nações não é apenas uma lista, mas um espelho sombrio e revelador. Ela nos mostra a dispersão do povo, o surgimento das culturas, a formação dos impérios e a perpetuação dos conflitos que surgiriam entre eles. Cada descendente de Noé é uma porta aberta para compreender o entrelaçamento de bênção e maldição que se estenderia por toda a história da humanidade. E ao contemplar essas genealogias, percebemos que a história não é apenas cronologia de nomes, mas um palco espiritual, onde cada nação desempenha seu papel na grande narrativa do Criador, seja como testemunha da fidelidade divina, seja como lembrança da fragilidade e da corrupção do coração humano. Com a Tábua das Nações revelada, a humanidade começa a se espalhar sobre a terra, e o rastro das bênçãos e maldições de Deus se torna visível nas escolhas de cada povo. Não é apenas geografia que se estende diante de nós, mas uma rede espiritual tecida pelos descendentes de Noé, onde cada tribo e nação carrega em si a marca do seu princípio, seja para conservar a luz do Criador ou para sucumbir às trevas do orgulho e da corrupção. De Jafé surgem os povos que ocupariam as terras do norte e do oeste. Seus descendentes se tornaram navegadores e exploradores, expandindo-se para regiões remotas e frias, mas nem sempre em harmonia com a ordem divina. Entre eles havia um potencial para a civilização, ciência e cultura, mas também a semente de soberba e vaidade, que frequentemente conduziria à idolatria e à arrogância.
Por cada mar cruzado e cidade erguida, havia o risco de esquecer que o poder vem de Deus e que toda a glória terrestre é efêmera diante do tribunal celestial. Os filhos de Cam, ao sul, cresceram em terras férteis e quentes, moldadas pelo sol e pela abundância do Egito, da Etiópia e das regiões vizinhas. Essas terras, ricas em recursos e em vida, tornaram-se palco de impérios poderosos, cujas conquistas muitas vezes desafiavam o equilíbrio da justiça divina. A riqueza, quando não purificada pela obediência a Deus, transforma-se em instrumento de corrupção, e os povos de Cam carregariam a lembrança de que mesmo a prosperidade pode ser uma armadilha espiritual. Entre eles surgiriam reis e governantes que se esqueceriam da origem divina, mergulhando no orgulho e na idolatria, como se o fogo da bênção tivesse sido apagado pelo vento da ambição desmedida. Sem o filho que preservou a linhagem da promessa, tornou-se a raiz espiritual das nações que guardariam os códigos de fidelidade e justiça. Seus descendentes iriam povoar territórios estratégicos, mantendo acesa a chama da lei divina e da aliança eterna, lembrando à humanidade que a verdadeira grandeza não se mede por força ou riqueza, mas pela obediência ao Criador e pela preservação da verdade em meio ao caos. Entre eles surgiriam profetas, juízes e reis que refletiriam a luz de Deus sobre a terra, mesmo quando a corrupção ao redor ameaçava apagar completamente a memória da aliança. Enquanto as nações se dispersavam, a genealogia de Gênesis 10 revela algo ainda mais profundo. Cada povo carrega consigo uma inclinação moral e espiritual, que se manifesta nos impérios, nas leis, nas tradições e nos conflitos. Há nações que nasceriam com o peso da maldição, cujas histórias seriam marcadas pela violência, pelo engano e pela idolatria. Há outras que floresceriam sob a bênção, trazendo a lei, a justiça e a sabedoria aos homens. Mas nenhum povo escapa à tensão que Deus inscreveu em sua origem: a liberdade de escolher entre luz e trevas, a responsabilidade de manter a ordem divina ou sucumbir à corrupção. E ao contemplarmos cada descendente de Noé e sua dispersão pelo mundo, percebemos que Gênesis 10 não é apenas uma lista de nomes, mas um mapa de destinos entrelaçados, um mosaico espiritual que antecipa o futuro da humanidade. Cada linha genealógica é uma ponte entre a criação e o juízo, entre a esperança e a ruína. O dilúvio havia purificado a terra, mas as escolhas humanas iriam repetir constantemente os ciclos de bênção e maldição. Assim, a Tábua das Nações se apresenta como um espelho de advertência. A história humana é um teatro espiritual, e cada nação é um ator que recebe o script do Criador, mas com liberdade para distorcê-lo. Algumas linhas seguirão fielmente o caminho traçado por Deus, irradiando luz e justiça. Outras se perderão na escuridão, alimentando o caos e a idolatria. E mesmo quando as conquistas parecerem gloriosas, a genealogia nos lembra que a verdadeira grandeza não é da terra, mas do céu, e que cada nação, cada povo, está eternamente marcado pelo seu início, pelas bênçãos e maldições inscritas no coração de Noé e de seus filhos. À medida que a Tábua das Nações se desdobra diante de nossos olhos, a humanidade espalha-se como rios que fluem de uma nascente comum, mas cada curso de água carrega cores distintas, sabores distintos e, sobretudo, destinos distintos. A história dos filhos de Noé e de suas descendências revela o drama silencioso da liberdade humana. Deus havia purificado a terra pelo dilúvio, mas a dispersão das nações é o palco onde a bênção e a maldição continuam a se manifestar, invisíveis aos olhos mortais, mas inscritas com precisão no tecido espiritual do mundo. Os descendentes de Jafé se espalharam pelas terras do norte e do oeste, construindo cidades, nações e impérios que refletiam tanto a grandeza da mente humana quanto o risco da soberba, que corrompe o coração.
Em cada avanço cultural, em cada comércio e descoberta, havia um eco do destino inscrito, a capacidade de criar beleza e conhecimento, mas também de gerar arrogância e idolatria. Assim como os mares que cruzaram, suas conquistas eram vastas e poderosas, mas podiam ser traiçoeiras e enganosas, lembrando que a expansão territorial não garante benção quando a alma permanece desconectada da vontade divina. No sul, os filhos de Cam ergueram impérios de esplendor e força, mas também de desrespeito à lei de Deus. A fertilidade de suas terras parecia favorecer a grandiosidade material, mas muitas vezes ao custo da justiça e da verdade. O orgulho humano, alimentado pela abundância, conduziu à idolatria, à opressão e ao esquecimento da origem sagrada. A genealogia revela que mesmo sob a aparente prosperidade, a maldição silenciosa continuava a operar, ensinando que a riqueza e o poder, sem reverência ao Criador, tornam-se instrumentos de destruição e cativeiro espiritual. Por fim, os descendentes de Sem surgem como o fio de luz, que mantém viva a promessa de Deus. Em seus povos, a lei, a fé e a memória da aliança com o Criador seriam preservadas. No entanto, mesmo entre aqueles que receberam bênçãos diretas, a tentação da corrupção e da incredulidade nunca desapareceu. A história revela que a bênção não garante imunidade ao erro. Ela exige vigilância, obediência e uma fidelidade que resista às provas da carne, do poder e da sedução do mundo. O clímax teológico desta genealogia está em perceber que cada nação, cada povo, não é apenas geografia ou sangue, mas um código espiritual, marcado desde a origem, para refletir tanto a justiça quanto a transgressão. Deus, ao distribuir os povos sobre a terra, estabeleceu fronteiras, destinos e inclinações, mas sempre deixou espaço para escolha e responsabilidade. Cada cidade erguida, cada império consolidado, cada cultura florescente ou decadente, é o testemunho silencioso de que a história humana é o campo de batalha entre a bênção que convida à fidelidade e a maldição que denuncia a desobediência. E assim, contemplando Gênesis 10 em sua totalidade, percebemos que a Tábua das Nações é um espelho sombrio e revelador. Ela mostra não apenas a dispersão física dos povos, mas o entrelaçamento invisível de destinos espirituais. Cada linha genealógica ecoa até o presente, lembrando que a trajetória de toda nação, de todo povo, está profundamente marcada pelo seu início e pela relação que estabelece com o Criador. Alguns trilharão o caminho da luz, outros se perderão nas sombras do orgulho, e todos serão lembrados de que a liberdade concedida pelo céu é sempre acompanhada de responsabilidade e juízo. No fim, a genealogia de Noé não é uma mera lista de nomes, é um testamento espiritual, um alerta e uma esperança. As nações são sementes de bênção ou maldição, e a história é o grande livro onde Deus escreve, observa e silenciosamente julga. E enquanto os homens buscam poder e glória, apenas aqueles que reconhecem sua origem e permanecem fiéis à lei divina podem verdadeiramente viver sob a proteção da bênção eterna, enquanto os demais conhecerão cedo ou tarde a amarga lembrança do peso da maldição. Mensagem final para o YouTube. Se você foi tocado por essa revelação das Escrituras, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder os próximos episódios de Almas Marcadas da Bíblia, onde desvendamos os segredos ocultos nas histórias que moldaram a humanidade.